Vida e Saúde começando, é muito bom estar com você. A gente vai terminando a semana por aqui, mas tem muita coisa boa para acontecer neste programa. Eu já quero dar as boas-vindas para Renata. Tudo bem? Tudo bom, Teru? Como é que você está? Estou ótima, é muito bom estar aqui novamente. Olha, ela vem aqui como especialista em comunicação, vai falar aqui sobre algo que a gente mais demonstra do que fala, fonoaudióloga, e eu quero saber se você já parou para pensar sobre o seu corpo se comunicando por aí, com as pessoas, com quem está ao seu redor. Você sabia que 93% da nossa comunicação não é falada, não é verbal, e apenas 7% é o que realmente nós falamos? Olha que interessante, é o jeito que a gente olha, são os gestos, as expressões do rosto, aquela mexidinha no cantinho da boca, no cantinho da sobrancelha e do nariz. Renata, você vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre isso, não é? Sim, tem muita novidade, muita informação para você se comunicar melhor. Então tá bom, vem pra cá, olha, porque isso é útil em casa, no casamento, com os filhos, no trabalho e muito mais. Hoje nós vamos buscar entender como a comunicação não verbal vai nos ajudar a evitar brigas e melhorar os relacionamentos. Então fica aqui ligadinho, Renata Bertagnoli está com a gente, ela que vai explicar tudo de um jeito simples, mostrar como você pode usar sinais ao seu favor e tudo isso aqui no Vida e Saúde, que tem também, claramente, Dr. César Vasconcelos vem aqui e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre os perigos da codependência afetiva nas relações. A receita está por conta de um delicioso risoto de alho poró e limão siciliano, sugestão da nossa chefe, quem sabe para até deixar o seu final de semana mais gostoso por aí. E é claro, é receita prática, então fica tranquilo que você vai poder replicar e fazer aí do seu jeitinho por aí também, tá bom? Gente, ó, começa esse programa trazendo a reflexão que está aqui no devocional Descobertas da Fé, esse devocional que está ajudando a gente já ao longo do ano a refletir mais na palavra de Deus. O texto de hoje está em Oséias 6, verso 3 e diz assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Uau! Renata, esse texto da Bíblia fala sobre como a gente precisa conhecer, a gente só conhece alguém passando tempo, passando por circunstâncias diversas, e a Bíblia está falando que a gente precisa o quê? Prosseguir em conhecer. Dialogar, conversar com o nosso Criador. Olha a comunicação com quem nos criou. Uau! Olha aí, Deus é perfeito, Ele sabe como você precisa se desenvolver nessa área também, não só para se relacionar com os outros aqui, que é o assunto do nosso programa, mas também e principalmente para conhecê-lo melhor. Vida e Saúde vai ali e volta já em 30 segundos com esse assunto da comunicação não verbal para você, olha, arrasar por aí também. Muito bem, vem pra cá, olha, sobe o som dessa tela, vem prestar atenção aqui porque a gente vai falar sobre comunicação não verbal e você vai entender, você já talvez tenha até percebido que a comunicação pode afetar também a sua saúde, porque nós somos pessoas integrais. Não é só aquilo que a gente come, o tanto que a gente dorme, o que a gente bebe, mas as nossas relações também fazem parte da construção da saúde. E Renata Bertagnoli vem aqui, ela que é fonoaudióloga e tem se aprofundado na área da comunicação para ajudar a gente a entender essa história daquilo que a gente fala quando a gente não fala. Exatamente. O corpo está comunicando o tempo inteiro. O fato de eu ter pausado aqui, você aí de casa já percebeu, né? Tô buscando a palavra, tô falando. O que é, afinal, comunicação não verbal, Renata? Eu gosto de definir a comunicação não verbal, que é aquilo que eu falo em silêncio. Como assim? Como é que você fala em silêncio? Ou seja, é aquilo que você não fala, é aquilo que você expressa, aquilo que você vive, na verdade. Não dá para mentir com o corpo.
As palavras você pode até usar, lógico que não é indicado a mentira, é óbvio, mas eu estou dizendo que às vezes a gente tenta camuflar, esconder algo, mas o corpo fala por si só. Então, tudo é comunicação. Até como nós nos vestimos, então é a comunicação não verbal, né, do seu visual, a maneira que você fala, se você está alegre, se você está triste. Então, tudo isso é a entonação da voz. Então, tá passando uma mensagem. Estou passando uma mensagem. Sabe aquela frase da mamãe para a criança, que às vezes fala, bonito, hein? Ela não está falando que é bonito, está falando que está falando uma coisa totalmente ao contrário, uma coisa errada, que não é bonito, é irônico. Olha a ironia. É uma comunicação não verbal dizendo exatamente o contrário. E aí que está muitas vezes o humor, ou a intriga, como você comentou agora na introdução, que muitos relacionamentos, o dia a dia, nas famílias hoje, se a gente for ver, o grande problema está na comunicação não verbal. Sim. Não é no que eu falei, mas na forma como eu falei. E agora eu quero dar uma passeada com você. Olha, pensa aqui, quando a gente era bebê, quando você era bebê, antes de aprender a falar, a gente já usava gestos, expressões, mímicas, olhares, não é? O choro é uma forma de comunicação. Hoje, como adultos, a linguagem corporal, ela faz muita diferença na comunicação. E eu queria trazer aqui, queria que você viesse conversar com a gente aqui, Renata, sobre esse gráfico que mostra essa proporção do que a gente fala e do que a gente não fala através do corpo. A gente tem aqui, pode explicar pra gente. Esse gráfico, ele é muito clássico da comunicação. Então, a gente está falando algo que impacta vidas de famílias, empresas, em geral. O marketing, tudo na vida é baseado nisso. Então, antes de eu abrir a minha boca, eu estou comunicando pela forma que eu olho, pela postura que eu tenho. Então, aqui, ó, o que é o não verbal? O meu gesto, ó, a gente está fazendo gesto aqui. Imagine você apresentar o programa desse jeito. Ou eu venho aqui, eu sou sua convidada e eu estou aqui, desse jeito. É diferente de eu me expressar a suavidade que eu dou. Então, eu estou falando com a minha boca, eu estou falando com os meus gestos, eu estou falando com o meu cabelo. A gente fala, estou falando, na verdade, eu estou me comunicando. Então, a expressão facial, se eu falo que eu estou feliz e eu estou assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Está incongruente a minha expressão não verbal com a verbal. Agora, você tem um entendimento, a Renata tem um entendimento porque estuda sobre isso, então ela está usando essa comunicação não verbal muito a favor. Isso. Em casa, como mãe, como dona de casa, você como marido, como filho, está usando também essa comunicação não verbal, porque eu estou percebendo aqui que nesse gráfico, 55% daquilo que eu transmito não está diretamente relacionado àquilo que eu falo, porque são só 7%. Exatamente, o que eu falei... Da mensagem. Então, vamos dar um exemplo da mamãe? Vamos. Filho, vai tomar banho. Ele não vai. Filho, vai tomar banho. Filho, vai tomar banho agora. A entonação, tá aqui, ó. Tá. Aí ele entendeu. Opa, alerta, minha mãe está brava. O que mudou? A entonação. Usou as mesmas palavras. As mesmas palavras. Só que temos que tomar cuidado. A criança, por exemplo, ela entende, então ela espera, ela sabe que tem um tempo, né, de paciência dessa mãe. Aí a gente pode, o efeito, às vezes a mãe, às vezes grita, ela se estressa. A gente acabou de dizer que muitos estresse dentro da família. Eu dei um exemplo com a criança, mas pode ser com o esposo, a forma. Quantos relacionamentos são impactados? Muitas vezes a pessoa fala, mas não era isso que eu queria dizer. Mas a forma que a pessoa falou. Então, na verdade, você pode falar tudo o que você quiser. Depende do não verbal que você utiliza. Tá, e a gente acaba sendo verdadeiro ou não, de acordo... A gente pode ser assim... falar uma coisa querendo dizer outra. Isso. Porque a gente tem que usar máscaras sociais, a gente precisa, às vezes, agir com educação quando você está com vontade de apertar o pescoço de alguém, né? Mas as pessoas estão percebendo isso.
gera um certo incômodo. Talvez elas não vão ler totalmente aquilo que a gente quer dizer, mas elas conseguem perceber, certo? Eu vou dar um exemplo muito comum nas famílias, que é o WhatsApp, a comunicação. Você só manda uma mensagem. É o quê? É o 7%. Tá. Quantas Escrito, por vezes escrito. você manda uma mensagem escrita? 7%. Não, mas você precisa falar assim, dessa forma comigo? Não, mas eu só disse assim, assim. Mas por quê? Não tinha uma entonação. Quantas vezes falou assim, você não viu o kkk que eu coloquei? Que mostra que eu estava sorrindo, que eu estava brincando, que era uma ironia. Então, veja a importância da comunicação não verbal até na comunicação Com escrita. certeza. Tá? Vamos trazer aqui os tipos de comunicação não verbal? Vamos. Porque a gente precisa dar uma olhada, você vai conhecer, e aí a gente tem... O visual, que eu comecei a falar, né? Ok. Da nossa roupa, o sapato. Então, por exemplo, se eu acordo, tem gente que gosta de ficar de pijama o dia todo, né? Eu não sei se é você, tá? Tá tudo bem. Eu não gosto porque eu sinto que o meu dia fica preguiçoso quando eu não estou vestida pra... Quando eu vou fazer faxina, por exemplo, eu gosto de pôr tênis pra ficar ágil. Olha só, o seu não verbal, a gente viu isso na pandemia, as pessoas no home office. Então, combinava o horário de trabalho e colocava, nem se for, muita gente fala a verdade, quem nunca fala aí? Às vezes estava a bermuda de pijama e uma camisa social. Eu faço muito isso muitas vezes. Mas olha, é um marcador da comunicação não verbal. É um compromisso. Isso, é um compromisso. Eu viro a chave. Então, é a aparência física. Né? Tá. Então, aí está como você... Não é questão de... O que é o belo? O belo é o cuidado. Então, você se arrumar, você se preparar para uma ocasião. Eu vou para uma praia, eu preciso estar com uma roupa própria para a praia. Tá. Eu vou para a igreja, eu vou para o trabalho. Então, a comunicação é a aparência física, como eu me arrumo, o ajeito, o autocuidado. O tom de voz, né? Aquele tom de voz que pode ser gentil, pode ser meio grosseiro, tudo isso comunica. O volume. Por que você está falando tão alto? O volume da voz, o ritmo. Se eu vou falar mais devagar com você, Teru, eu estou chamando a sua atenção. Ok. Teru, você não sabe o que minha filha falou. Eu estou chamando a tua atenção. A distância física, como nós estamos. Deixa eu te contar a receita que vai ter do risoto. Então, eu me aproximo, eu chamo a atenção. As expressões que eu tenho que cuidar. Eu também não posso ficar aqui falando, mexendo tanto os braços, que eu chamo mais atenção para os braços do que o meu conteúdo. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. A pontualidade, objetividade, e se eu sou muito prolixa, olha quantas coisas, ou se eu sou objetiva. Então, eu não posso começar a falar aqui, falar, tem um horário, a gente tem uma pauta. Então, tudo isso, a dona de casa, enfim, vai falar com o marido, quantas vezes ela perde o time. Por quê? Principalmente com o homem, precisa ser objetivo, a mulher precisa falar começo, meio e fim. Exato, porque eu tenho que levar em consideração o receptor. Exatamente. Quem está me ouvindo. Criança, talvez você vai ter que repetir 1 ou 2 vezes, mas todos esses grupos de comunicação que a gente usa o tempo inteiro vão determinar se a criança vai responder ou não. Vamos sentar, Renata, vem para cá, porque olha só, um monte de problemas, conflitos familiares, de relacionamento, vão ser pautados por essa comunicação que está acontecendo ou não. Vamos pensar nos principais erros que a gente sempre cai sem se dar conta, sem estar nem percebendo. Eu creio que o primeiro grande erro é a falta de contato visual. Contato visual, ele é uma ferramenta poderosa da comunicação não verbal. É a primeira habilidade comunicativa que o ser humano desenvolve. A mamãe amamentando o bebê, ela fica olhando, a gente brinca que é um namoro da mamãe com o bebê. Ela libera ocitocina nesse processo. Exatamente. Nós, estudando, né, a gente já veio até aqui em outros programas, com o desenvolvimento da linguagem, nós temos hoje as crianças, por exemplo, com autismo, a dificuldade do contato visual.
Olha quanta coisa que você precisa, que envolve o contato visual. Eu estou vendo desde dentro de casa as necessidades especiais de crianças e até nas grandes corporações. Uma entrevista de trabalho, para você ter sucesso, é você manter o contato visual com quem está te entrevistando, passando o quê? Segurança, firmeza no que você está falando. Então, verdade, verdade. Tudo é no contato visual. Então, a primeira coisa que eu acho, falta este contato visual. Nós temos filhos... E a correria às vezes faz a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo e esse contato visual, pelo menos no meu caso, às vezes tá faltando esse ajuste. Isso, você vê, nós temos filhos, nós temos adolescentes, né? Crianças. Quantas vezes a gente fala, olha aqui para a mamãe? Às vezes você fala uma ordem, né? Olha, eu preciso que você lave a louça, divisão de tarefas em casa, com o esposo também. E às vezes a informação fica truncada. Por quê? Porque não houve um contato visual. Geralmente nem olha no rosto. Às vezes a comunicação até dentro de casa é pelo WhatsApp. Então, comunicação não verbal, contato visual é o primeiro ponto que eu coloco aqui. Porque se eu tenho um contato visual, eu estou tendo um contato visual com você agora. Nós temos atenção uma da outra. Tá, então talvez o primeiro erro seja essa falta de contato visual. Colocaria um outro grande erro, a entonação da voz. Como você está falando aquilo. Você está expressando algo, mas e como você fala? Você está falando com um pouco áspera, num tom de cobrança? Como é essa entonação? É porque a gente coloca energia na voz. Isso, que envolve a intenção. Tá. Você não lavou a louça ontem, né? Eu estou falando isso como? Principalmente com adolescente. Outro dia aconteceu isso na minha casa. Eu virei para minha filha e falei assim, olha, você precisa levar a minha outra filha, a Anne, na aula especial. Ela, não posso hoje. Eu preciso, você tem que ajudar. Ela virou para mim e falou assim, mãe, você está falando como se eu nunca ajudasse? E ela me ajuda pra caramba, minha filha me ajuda muito. Mas a forma como eu falei, para ela soou que eu não reconheci os outros momentos que ela me ajudou. Olha que interessante. Agora, ela trouxe, talvez, do inconsciente, uma expressão de que talvez você não estivesse reconhecendo. Isso, que é típico da geração Z. Sim. Né? É bem típico. Sem culpa aqui nesse momento, tá, gente? Só que será que existem outros sinais inconscientes que a gente acaba demonstrando que vão afetar essa percepção dos outros sobre nós? Com certeza. A gente manda sinais e às vezes a gente não quer demonstrar, né? Não quer estar conversando com alguém de braço cruzado, perna cruzada. São sinais que eu estou aberto ou fechado. Ou não. Isso. E aí, existe na comunicação o rapport, né? O rapport é eu entrar em sintonia com você. Então, por exemplo, agora, né, eu estou sentada com você, que tinha cruzado os braços, as mãos aqui, aí eu fico mais ou menos da mesma forma que você está. Eu estou começando a criar um rapport não verbal. Aí eu tenho o rapport verbal, quando eu concordo com algo que você falou, eu vou gerando essa coerência. Olha que são detalhes que não está envolvendo o que eu estou falando, mas sim o ambiente, postura sintonia. E a sintonia. Sabe essas pessoas que você fala, nossa, eu gostei daquela pessoa, tem algo nela, nossa, parece até que eu conheço ela há mais tempo. É porque o não verbal dela, nosso não verbal atinge áreas do cérebro que o verbal não atinge. É tá falando de neurônios? Neurônios. Nós usamos os neurônios espelhos. Agora, eu não pensei. Aquela hora eu pensei, mas olha só, você está do lado, com a mão do lado, e eu também estou. Por quê? Gerou uma conexão aqui no assunto. Nós estamos juntas no mesmo assunto, com a mesma sintonia. A gente conversou antes, a gente gerou uma conexão. A gente tem um bom relacionamento. Né? Mas isso eu posso fazer de forma proposital com alguém novo que eu estou conhecendo, numa entrevista, ou numa apresentação, ou mesmo com os meus filhos, com o esposo, o cônjuge. Estudando comunicação, nós aperfeiçoamos a nossa conexão. Eu quero trazer aqui um exemplo de saúde.
Talvez você já foi aí para o médico, foi lá para o pronto atendimento, ou marcou lá no postinho e foi. Chegou lá, você encontrou um profissional, não é só médico, né? Tem vários profissionais lá, que estava numa postura mais largada ou completamente compenetrado ali no computador, fazendo uma outra coisa. Já fui para um pronto atendimento que nem sentar ele pediu. Ele pôs não e você fica, a cadeira do lado, você fica ali. Como que a gente faz para dar uma quebrada, para tentar se conectar com essa pessoa que a gente depende desse atendimento, Renata? Existe alguma coisa que a gente pode fazer nesse caso? A forma que eu, pelo menos, mais utilizo de me conectar com a pessoa, e aí a PNL... Uma pessoa que está aparentemente desinteressada ou que não está naquele momento junto com a gente. Que não está aberta para uma conexão. Certo. Né? E eu vou buscar o rapport, eu vou buscar essa conexão. Eu gosto de usar duas coisas, o contato visual e o sorriso. O sorriso, ele quebra barreiras. O sorriso, ele é poderoso mesmo. É mesmo. muito poderoso em vários aspectos. Olha, teve uma época da minha vida que eu dava palestras e vendia livro, e eu me lembro que alguém comprou o livro e falou assim, eu estou comprando pelo seu sorriso. Olha! Eu tinha 15 anos num projeto que você conhece, que é a Coportagem, né? Talvez você de casa já tenha recebido algum coportor na sua casa. Exatamente. E eu participei desse projeto, eu paguei a minha faculdade fazendo palestras e vendendo livros, né? E aí a pessoa falou, eu comprei pelo seu sorriso. Olha que interessante, aquela pessoa, eu nem estava fazendo, eu estava começando a cursar a fonoaudiologia, mas aquela pessoa já me deu ali um insight muito grande, o poder do sorriso. Então, eu chegaria nesse médico, em quem for, o atendente, que está travado e já abrir um sorriso, não escancarado, mas suavemente, olhando nos olhos. E aí é interessante, mesmo que a pessoa não olhe para você, você começa a criar uma conexão, né? E daqui a pouco a pessoa olha. Já aconteceu isso com você? Você fica olhando para a pessoa, ela não está olhando, aí você olha, Porque o silêncio trabalha nesse momento. Trabalha. Você pode ficar quieto e são alguns segundinhos de silêncio que para você vão parecer assim eternidade, né? Mas que podem despertar no outro curiosidade. Peraí, entrou aqui, tá na minha frente e não tá falando nada? Exatamente. Como assim? Olhando, sorrindo, e aí você fala, e use o nome da pessoa. Doutor Fulano. Doutor Fulano. O nome é o som mais poderoso para você. Quando você escuta Teru, esse é o som mais poderoso para você. Tem o segundo mais poderoso para mim. Você sabe qual que é, Renata? Qual? Eliane. Quando me chamam de Eliane é porque a coisa é séria ou é muito íntima, muito da família. Seguinte, ó. Disseram aqui que a Eliane tem que acabar o tempo desse bloco, então vamos fazer uma pausa para o intervalo. A Renata está no Instagram, então você pode procurá-la por lá, @RenataPalestrante, olha só. @RenataPalestrante no Instagram, ela posta muita coisa de comunicação por lá e ela volta aqui no bloco seguinte, vai falar pra gente como usar a comunicação não verbal em casa e outros detalhes mais aqui, vamos trazer exemplos práticos, tá bom? Vamos ter hoje ainda claramente aqui com o Dr. César falando sobre a codependência afetiva, como lidar com essa situação e tem risoto de alho poró e limão siciliano. Olha que receita maravilhosa! Você vai se inspirar e preparar a sua por aí, de acordo com o que a gente vai trazer aqui de exemplo dessa receita. Até já!